Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estou aqui com mais um vídeo com vocês com o What's Bash. No vídeo de hoje teremos algo bem legal. Entramos então nos modelos de finanças e estamos aqui com o modelo de Markowitz. Então a gente precisa revisar alguns termos muito importantes. Se você não conhece, você vai aprender aqui agora. Se você já conhece, você vai dar uma breve revisada nesses termos. Bom, no mercado financeiro nós podemos investir em ativos, nós temos investimentos. Esses ativos podem ser títulos, podem ser ações, podem ser inúmeras coisas. No mercado financeiro existem vários tipos de investimentos que você pode ter e cada dia o pessoal inventa tipos de investimentos que não existiam anteriormente. Mas o importante é a gente saber o seguinte: quando a gente está investindo dinheiro em alguma coisa, existem duas coisas que são importantes. A primeira coisa é saber ter uma ideia mais ou menos de qual é o seu retorno que você vai ter. Você coloca o seu dinheiro em uma coisa, mas beleza. Qual é o retorno que você vai ter desse investimento? E outra coisa muito importante que você precisa saber também é o risco que esse investimento possui. O conceito de risco é algo um tanto quanto complicado, intrínseco talvez, porque o que é o risco? O risco na finanças a gente mede como volatilidade, tá? Então o quanto esse investimento pode ou subir ou cair, qual a volatilidade que ele possui. Então existem tipos de investimentos que são mais seguros. A gente pode citar aqui, por exemplo, poupança, CDB, LCI, LCA, são investimentos extremamente seguros, dependendo do que você colocar. Ainda mais que aqui no Brasil a gente tem o fundo garantidor, então CDBs, LCI, LCA, tá tudo segurado pelo fundo garantidor. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo não é discutir os investimentos específicos do Brasil, mas é entender como funciona isso. Então, aqui nesse problema, a gente vai ter esses termos. Só que tem acontece uma coisa quando nós formamos uma carteira. Quando a gente tem uma carteira, o retorno dessa carteira é a média ponderada dos retornos de cada um dos ativos que eu tenho. Então, vamos supor que uma carteira quer dizer o conjunto de ativos que eu tenho, tá bom? Eu posso ter um ativo e de certa forma eu posso falar que eu tenho uma carteira com um ativo somente. Mas quando a gente se refere à carteira, a gente está se referindo a ter vários ativos. Então vamos supor que eu tenho dois ativos. Um rendeu 10% e outro rendeu 5%. Vamos supor que eu tenho R$ 2.000 nessa carteira. R$ 1.000 no ativo 1 e R$ 1.000 no ativo 2. Qual foi o rendimento dessa carteira? Foi 10% vezes 0,5 mais 5% vezes 0,5, que é quanto de dinheiro que eu tenho investido em cada um dos ativos, é a média ponderada. E essa conta vai dar igual a 7,5. Outra forma de calcular, eu posso fazer 1.000 vezes 10% mais 1.000 vezes 5% e tudo isso dividido por 2.000, que é o meu capital total. Também vai retornar o valor final de um retorno da carteira de 7,5. E o risco a gente mede por volatilidade. A gente pode medir, tem vários métodos que você pode fazer, mas o principal é utilizar a volatilidade. E você precisa saber o seguinte, então. A gente mede isso usando... A gente tem duas alternativas. A gente tem o desvio padrão e a variância. O desvio padrão e a variância funciona assim. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Logo, o desvio padrão é a raiz da variância. Em outras palavras, desvio padrão vezes desvio padrão igual a variância, certo? Então você precisa saber disso. E aí tanto faz qual que você usa para analisar o risco, porque um vai ser o quadrado do outro ou a raiz do outro. Então não se preocupe com isso. Mas grave essa informação, que desvio padrão ao quadrado igual a variância. Então eu falei agora o que a gente mede pelo desvio padrão e pela variância. Mas existe mais uma coisa extremamente importante. Então se eu falar que um ativo tem uma variância de 2, de 1, de 0,8, qualquer coisa nesse sentido, como que eu faço para saber qual que é
o risco de uma carteira. O risco da carteira também é a média ponderada? Não, não é. O risco de uma carteira não é a média ponderada. Nós temos uma fórmula para fazer esse cálculo. Eu já vou entrar nela. Antes de entrar nessa fórmula, eu já adianto. Quando nós temos um conjunto de ativos, o risco da carteira vai ser menor do que a média ponderada dos riscos dos ativos. E outro, além disso, esse risco, muito provavelmente, existe somente um caso que ele não é, ele será menor do que o risco do menor risco que você tem no nos seus investimentos. Em outras palavras, é mais seguro você ter um risco menor em ter uma carteira do que investir somente em um ativo. Um exemplo aqui, vamos supor que a gente tem um ativo com, vamos supor, 3 ativos aqui. Um ativo com a variância de 1,2, outro de 0,8 e um de 1. Na sua carteira, você pode, quando combina esses 3 ativos, ter uma variância de 0,5, 0,4. Isso é muito possível. Inclusive, a gente vai ver nesse problema que acontece isso. Então, saiba que quando você investe em uma carteira, você está reduzindo seu risco. Existe somente um caso específico que não acontece isso, mas no mundo real praticamente não acontece. A gente vai entrar nisso agora. Nós temos os ativos que podemos investir. E existem, pensando em ações, várias ações no mercado. Vamos pensar então nas empresas, na Petrobras e na Vale, por exemplo. Petrobras e Vale atuam em setores diferentes. A Petrobras no setor de petróleo e a Vale no setor de mineração, minério de ferro. Mas será que existe uma relação entre as empresas? Será que quando acontece algum fator externo, as ações sobem ou descem, talvez em uma proporção parecida? Será que quando o preço do dólar sobe ou cai, as ações também sobem ou caem e descem juntos? Bom, isso acontece sim, principalmente nessas duas empresas. Por quê? Porque existe uma correlação entre essas empresas. Porque as duas são empresas praticamente exportadoras ou que utilizam, que dependem muito do preço do dólar porque elas vendem commodities. Então, dentro do mercado, existe uma coisa muito importante que se chama correlação. Então, qual é a correlação de uma coisa com a outra? E isso quer dizer qual é a relação que essa empresa tem com a outra, qual é a relação que essas duas existem em comum. Por exemplo, eu citei aqui a Petrobras e a Vale. Agora, imagine, por exemplo, o Banco do Brasil e Itaú. Poxa, os dois são bancos. Então, se tem notícias boas de banco, os dois vão ser beneficiados. Se o setor bancário está ruim, os dois vão ser prejudicados. Agora, quando eu começo a misturar as empresas, talvez eu não tenha uma relação positiva, talvez eu tenha uma relação negativa. Então, a gente precisa saber uma coisa muito importante. Correlação, ela é uma medida que a gente usa para ver a relação que as empresas têm entre si, entre elas, e ela varia de -1 até 1. Então vamos lá. O 1, quando tem uma correlação de 1, quer dizer que quando uma sobe, a outra sobe. Quando cai, a outra cai. Isso quer dizer que elas sempre estão praticamente iguais. Observe que o crescimento, quanto que uma sobe, não precisa ser exatamente igual à outra. Uma pode subir 10%, outra pode subir 5%, e mesmo assim elas podem continuar tendo uma relação de 1. É muito difícil ter a correlação igual a 1. Acredito que nenhuma empresa aqui no Brasil possua. Talvez ações como Itaú e Itaúsa, que são... O Itaú é o banco, Itaúsa é o investimento lá do banco, é a holding. Mas casos específicos assim, talvez seja próximo de 1. Então, quando sobe, sobe, quando cai, cai. Então, elas se acompanham. Quando é 0, quer dizer que não tem relação nenhuma. Uma pode estar subindo, a outra pode estar caindo, subindo, descendo, subindo, descendo, sobe, sobe, desce, 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 tanto faz. Elas não estão relacionadas. E quando ela possui o valor de -1, quer dizer que quando uma cai, a outra sobe. Quando uma cai, a outra sobe. Quando uma sobe, a outra cai. Então, é sempre o oposto. Então, correlação varia de -1 a 1. E agora a gente começa a entrar aqui no nosso problema. Lembra que eu falei que a gente mede o risco de um ativo usando a variância e desvio padrão? Bom, o da carteira a gente também mede utilizando a variância e o desvio padrão. Mas dentro da carteira, a gente tem mais de um ativo. Então, a gente precisa descobrir a variância dessa carteira. Só que como que eu faço? Eu tenho várias variâncias dos ativos individuais, mas eu não tenho
como eu faço para calcular a variância da carteira? Tem uma fórmula, a gente vai ver a fórmula já já, mas funciona assim. Lembra que eu falei que é muito importante você saber que desvio padrão vezes desvio padrão é igual a variância? Então, eu tenho o desvio padrão da empresa 1 vezes o desvio padrão da empresa 1 é igual à variância da empresa 1. Mas e se eu quiser descobrir a variância de uma relação entre duas empresas? Ou seja, se eu quiser descobrir a covariância. A covariância é como se fosse a variância de duas empresas juntas. Então, como que eu faço? Eu vou pegar desvio padrão vezes desvio padrão vezes a correlação igual à covariância daquelas duas empresas. Então, desvio padrão da empresa 1 vezes desvio padrão da empresa 2 vezes a correlação, que varia entre -1 e 1, e isso me retorna a variância da empresa I com a empresa J, com a empresa 1 com a empresa 2. Então, olha só que interessante. Se a variância de um ativo é desvio padrão ao quadrado, desvio padrão vezes desvio padrão, se eu quiser saber de duas empresas, é o desvio padrão da primeira empresa com o desvio padrão da segunda empresa, vezes a correlação, para dizer como que esse desvio padrão se comporta, os dois estão juntos ali, e isso me retorna a covariância. Então, olha que interessante. Eu também posso usar essa fórmula para calcular a covariância de uma empresa. E a covariância de uma empresa I com ela mesma é a própria variância. E por que isso acontece? Porque, olha só, eu vou pegar o desvio padrão da empresa 1 vezes o desvio padrão da empresa 1 vezes a correlação da empresa 1 com a empresa 1. E qual que é essa correlação? É igual a 1, porque a empresa é ela mesma. Então, qual é a relação que eu tenho comigo mesmo? Eu sou eu. Então, eu tenho uma relação de 1 comigo mesmo. É até engraçado pensar assim. Então, isso retorna a variância daquela empresa. Então, a covariância da empresa 1 com a empresa 1 é a mesma coisa da variância da empresa. Bom, então vamos entrar aqui no problema, porque ele funciona da seguinte forma. Então, nós temos aqui 3 tipos de ativos. O máximo que eu posso investir em cada um desses ativos é 75%. Então, eu tenho 100% lá. Imagina que 100 mil pode ser, não tem problema, ou 100 reais, não faz problema algum. Vamos pensar em 100 mil. E eu posso investir no máximo 75 mil em cada um deles. Eu posso investir, por exemplo, 75 mil nesse, 20 mil nesse e 5 mil nesse. Posso botar 75 mil nesse, 25 nesse. Posso botar 50 mil nesse, 50 nesse. Posso colocar 1/3 do valor em cada um deles. Bom, existem praticamente infinitas opções que eu tenho. Cada investimento, obviamente, traz um retorno. E aqui a gente tem a matriz de covariância. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte. O ativo 1 com o ativo 1, esse 3 nada mais é do que a variância que a gente tem do ativo 1. Esse 2 é a variância do ativo 2. E esse 3 é a variância do ativo 3. E a gente tem outras informações aqui. A gente tem esse 1, esse menos 0,5 e esse menos 0,4. O 1 é a covariância do ativo 1, igual a gente tem aqui, com o ativo 2. O menos 0,5 é a covariância do ativo 1 com o ativo 3. E o menos 0,4 é a covariância do ativo 2 com o ativo 3. É muito importante que você não confunda esses termos, embora eles são bastante parecidos, porque a gente tem correlação, covariância, são coisas diferentes, porque a correlação, como eu disse, ela vai de -1 a 1, já a covariância não tem limite. Bom, além disso, então, nós temos mais uma restrição aqui, que é o seguinte: eu tenho que investir, então, 100% do capital que eu tenho disponível e eu quero ter um retorno exigido, ou seja, um retorno mínimo de 15%. Meu objetivo, então, é minimizar a variância dessa carteira. Eu já vou entrar mais a fundo aqui nessa fórmula, não se preocupe. Vamos vir aqui no WhatsBash. Antes de solucionar, eu vou vir aqui no manual, porque ele apresenta a solução, a modelagem do problema e a solução também. Mas vamos ver aqui, então, qual é a fórmula da variância de uma carteira. A fórmula da variância da carteira é essa daqui. A somatória IJ de XI, XJ, e aqui a gente tem a variância de I com J. Se você já pesquisou sobre Markowitz antes, é muito provável que você não conheça essa fórmula, mas você conheça a fórmula de
da variância com dois ativos. Para descobrir a variância de uma carteira de dois ativos, a fórmula é bem simples e bem conhecida, que é peso ao quadrado vezes desvio padrão ao quadrado, mais 2 vezes o peso do ativo 1, vezes o peso do ativo 2, vezes a covariância desses ativos, mais peso do ativo 2 ao quadrado, vezes desvio padrão ao quadrado. Então, essa fórmula é bem conhecida, mas essa fórmula aqui, ela também forma essa fórmula que eu acabei de falar. A gente tem o I e o J, e a gente tem 3 ativos. Dentro do I, eu vou ter esses 3 ativos. Então, o I é ativo 1, ativo 2, ativo 3. E o J tem os 3 ativos também. Então, dentro do J tem o ativo 1, ativo 2 e ativo 3. Então, como que funciona essa fórmula daqui? Vamos lá. Na primeira vez que eu for usar essa fórmula, o I vai ser 1, ativo 1, vai ser do ativo 1, e o J vai ser também do ativo 1. Então, o XI é o peso do ativo 1, vezes o XJ, que é o peso do ativo 1. Então, peso do ativo 1 vezes peso do ativo 1, o que dá isso? Isso dá o peso ao quadrado, vezes a covariância do IJ. Só que como os dois são I, são o mesmo, são 1, o I e o J são 1, quer dizer que a covariância de 1 com 1, do ativo 1 com o ativo 1, é a variância. E a variância nada mais é do que o desvio do padrão ao quadrado. Então, é exatamente a primeira parte que eu falei da fórmula anteriormente. Agora, a gente vai para o próximo. Qual que é o próximo? Vai ser o ativo 1 com um J igual a 2. Então, vai ser peso do ativo 1 vezes peso do ativo 2 vezes covariância do ativo 1 com o ativo 2. Aí, o próximo item é qual? O 1 com 3. Vai ficar peso do ativo... Observe que todos esses termos que eu falei estão somando. Então, está somando o 1 com 1, o 1 com 2. Agora vai somar o 1 com 3 que eu vou falar. O peso do ativo 1 vezes o peso do ativo 3 vezes a covariância do 1 com 3. Aqui o J, o máximo é 3. Então, agora o I é 2 e o J é 1. Então, vai ficar peso do ativo 2 vezes peso do ativo 1 vezes covariância do 2 com 1. E aí, mais... E aí, continuou. Depois vai ser o 2 com 2, o 2 com 3... o 3 com 1, o 3 com 2 e o 3 com 3. Bom, são várias combinações, como a gente pode ver. E, no final das contas, a fórmula que você vai ter é isso daqui enorme, ó, que nada mais é do que nós temos aqui. Vamos solucionar, então, e ver qual é a solução que nós temos do nosso problema. Então, eu solucionei aqui e olha só que interessante. Então, ele consegue retornar um retorno da minha carteira, do meu portfólio, de 15% e eu tenho uma variância de 0,42. E olha só que interessante. Nenhum dos meus ativos tem uma variância de perto desse valor. Dos meus ativos, o que tem a menor variância é 1. E eu ganho 8 com ele. Então, agora eu estou tendo um retorno de 15% com um risco que, se a gente for dividir for ver a metade, é menos da metade do meu menor risco. Então, isso aqui é muito interessante, muito útil. A gente está misturando os ativos e, com isso, a gente tem um risco menor. Bom, mas esse assunto é bem denso. Nós vamos ter ainda outros vídeos, porque uma coisa importante também saber é o que é o risco sistemático e o que é o risco idiosincrático. Bom, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Vamos desenhar aqui a fronteira de eficiência desse problema para a gente conseguir ver quais são as melhores carteiras que a gente consegue montar, dependendo do nível de retorno que você quiser. Se eu quiser um retorno aqui de 20%, será que eu consigo manter uma variância baixa, como essa daqui? Não sei, veremos. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais. Tchau, tchau.